Gente, eu sou a Thay e esse é mais um vídeo de Speed Build. Speed Build dessa vez de uma casa brasileira. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e deixe comentário, nem que seja um coração, para ajudar no engajamento do vídeo. Gente, eu resolvi construir uma casa brasileira porque eu botei uma votação na aba comunidade e vocês votaram a casa brasileira. Tem vários tipos de casas brasileiras. Só que eu resolvi desenhar uma casa do subúrbio das grandes metrópoles, né? Do subúrbio do Brasil. O que você vê nessas casas brasileiras do subúrbio, você vê várias casas com grades, assim, né? Que o que eu vi nos Estados Unidos, pelo menos as fotos que eu vejo, não é bem comum, né? Normalmente é um murinho de... Quando tem murinho, né? É de grama mesmo. Mas aqui no Brasil a gente usa muito essas cercas. E aí eu tô desenhando a fachada. Esse lote, se eu não tô enganada, é 20 por 15 de Willow Creek. Vou deixar todos os detalhes na descrição. Aí eu tô desenhando a fachada. Esses postes me lembram muito os postes que tem aqui no Brasil. E várias cerquinhas, né? Como eu tinha dito, aqui a gente tem muito hábito de usar cerca. E eu vou botar depois algumas plantinhas no muro, né? Porque a gente gosta muito de planta, né? Pelo menos a minha família. As casas que eu vejo a gente enfeita muito assim com plantinhas. Esse lote é 20 por 15, né? Eu poderia botar um jardim grande, mas eu não botei. Então aí eu tô botando uma série de detalhes, né? A gente usa muito azulejo aqui. Nos locais frios, né? Não é muito comum, né? Tipo, não sei, alguns países da Europa ou Estados Unidos, eles devem usar mais carpete. Eu vejo muito, assim, programa de construção dos Estados Unidos que eu vejo muito piso de madeira. E madeira eu acho que é isolante, né? Aquece um pouquinho mais. Essa casa vai ter, tipo, vai ser tipo um sobradinho, né? Aqui tem muitos sobrados no subúrbio, mas às vezes, muitas vezes o segundo andar já é uma casa diferente, mas essa casa eu construí uma só, né? É o primeiro e segundo andar é a mesma casa. Aí, normalmente tem uma escada lateral, né? Que para a segunda casa, né? Do segundo andar. Aí eu tô botando um telhado normal, mesmo colonial. Tô botando as plantinhas no muro, como eu falei. Vou botar uma série de plantinhas depois. Eu deixo o portão aberto, só que como tem outro portão, eu vou deixar isso aí, tipo, fechado mesmo, né? Aí vocês simulem, né? Se vocês forem jogar com essa casa, na hora que for sair com o carro, né? Abrindo o portão, vou botar uma série de ornamentos. Vou usar ornamento, inclusive, do Aventuras na Selva, né? Daqui a pouco. Que era um pacote que estava gratuito na Epic Games até dia 18 de maio. Acredito que muitas pessoas souberam dessa promoção, né? Até porque os grandes produtores de The Sims, por exemplo, o MT Sims, o Plumbob, Kingdom, eles tinham feito vídeos falando sobre isso, que o pacote estava gratuito, né? Eu fiz até um short sobre isso, mas acredito que a maioria já sabia, né? Então, eu até já tinha esse pacote, porque eu acho muito interessante esse Aventuras na Selva, tanto para construção, quanto para jogar na cidade. Eu botei aí embaixo, gente, um ornamento de... Ornamento não, uma pintura de parede de pedra. Que eu já morei numa casa que tinha exatamente esse estilo de pedra, assim, né? Como decoração. E aí, eu acredito que combina muito, né, com as casas suburbanas também. Eu poderia, gente, até desenhar qualquer dia desse minha casa no The Sims, mas minha casa não é muito grande, não. É um duplex. A casa da minha mãe é mais interessante, é um pouco maior. Então, eu acho que ficaria muito mais bonito para desenhar, né? Eu chamaria mais atenção até no vídeo, né? E o desenho é mais bonito também, né? Que a minha casa é pequena. Eu poderia qualquer dia desse desenhar também, né?
que eu acho legal quando os YouTubers desenham a própria casa no The Sims, ou a casa da infância, essas coisas assim. Eu acho que fica muito interessante, né? Fica muito curioso pra ver, assim, sabe? Então, qualquer dia desse eu posso até desenhar. Aí tô botando uma série de plantinhas, decoraçõezinhas na frente. Aí atrás eu vou fazer tipo uma churrasqueira de tijolinho, tô tentando simular aí, né, gente? Mas eu não sei se vai ficar funcional. Qualquer coisa, tira os tijolinhos e deixa a churrasqueira normal. Tinha outros desenhos de churrasqueira, mas eu não tava com muita criatividade, também não queria gastar muito tempo construindo. Até porque essa casa é uma casa pequena, né? Tem três quartos, né? Mas não é uma obra, não é uma construção grandiosa, né? Igual o desenho hotel, o chateau, né? Então eu não queria demorar muito tempo construindo essa casa. Então demorei cerca de 1h30, mais ou menos, para desenhar essa casa. Então, em 1h30 você gasta rápido desenhando qualquer casa, né? A decoração dessa casa, eu não botei nada demais. Eu imaginei uma decoração de uma casa antiga mesmo, tá, gente? Eu botei alguns cômodos do banheiro. Eu botei os cômodos do banheiro que eu já tinha desenhado. Aqui no Brasil, eu tô fazendo a área de serviço. Aqui no Brasil, não é muito comum a gente usar a máquina de lavar e secar. A gente vê máquina de lavar e secar mais as pessoas que têm apartamento, né? Que não tem muito espaço para secar a roupa, né? Aí botam máquina de lavar e secar. Aqui a gente usa a máquina de lavar normalmente só e bota as roupas no varal. Então eu vou botar um varalzinho ali fora, tá, gente? É bem mais comum aqui, até porque o clima do Brasil é mais tropical, né? E a questão do azulejo eu acho que também é por causa do clima tropical, porque se você usar azulejo em locais frios, nossa, o piso fica um gelo, fica congelante, seu pé congela, no inverno fica muito frio. Esse banheiro aí eu já desenhei, tá tudo na minha galeria, eu construí uma série de cômodos, deixo pronto na minha galeria só pra você botar na casa, decorar, né? O piso do banheiro ficou madeira, só que tem muitos pisos agora, modernos, que nem são de madeira, mas imitam a madeira, principalmente no banheiro. Em decorações de casa isso estava muito na moda. Não sei se ainda está na moda, há pouco tempo estava. Botei o azulejo aí, né, gente? Na casa toda. Vocês vão ver que eu boto a casa toda. Aí agora eu vou botar um piso da cozinha, vou mudar a cor. E a cor, eu acho que ficou bem parecido com pisos de casas antigas mesmo, vocês vão ver daqui a pouco. Aí eu tô desenhando um jardinzinho no quintal, né? Só pra fazer um jardim mesmo, né? Botei um ralo ali, né? Para o pessoal lavar a varanda, lavar o carro, né? Eu gosto dessa série de detalhes, assim. Um balde perto da área de serviço, bem comum, né? Tanto na minha casa quanto na casa da minha mãe, assim, a gente tem balde na área de serviço, né? Porque a gente usa para lavar as coisas, né? Então, aí eu tô botando uma série de plantinhas do Aventuras na Selva, né? Eu só usei 2 pacotes. E aí também as plantinhas. Aí eu tô botando um telhadozinho, mas aí depois eu vou acabar não botando nenhum, porque eu não achei que ficou combinando muito com a casa brasileira. Botei uma câmera, que algumas casas brasileiras têm, na frente da casa. Aí, ó, eu tô botando, mas eu vou tirar. Eu acho que não combina muito com casa estilo brasileira. E agora, eu vou botar uns detalhes no quintal, assim. Eu vou botar uma mangueira de borracha, que usa muito para lavar o quintal, molhar as plantas, né? Bem comum. Antena parabólica, isso é muito comum aqui no Brasil. Boto no telhado, mas eu acho que não ficou muito bonita. Eu vou botar na lateral. Eu não sei como é que funciona em outros países, né? Que usam, tem canais por assinatura, né? Mas aqui no Brasil
as antenas parabólicas normalmente são bem visíveis, assim, nas casas. Aí eu tô botando uma mesinha, né, de vidro e de ferro. Na casa da minha avó até tinha essa mesa de vidro e de ferro, exatamente igual. Caixinha de correio diferente, né, encostada no muro, que tem muito aqui. Plantinhas, mais plantinhas para decorar. Vasinhos de planta para você plantar, né, para fazer a sua jardinagem. Esse piso aí, gente, é bem comum, assim, em varandas também. Esse piso que eu botei aqui, que é antiderrapante. Aí eu tô botando na frente, eu vou botar o chaveiro, né? Eu não vejo muito, assim, em casas brasileiras, aquela, tipo, um cabide, né, pra pendurar roupa. Você vê muito em casas dos Estados Unidos, botei ventilador de teto, que tem muito aqui no Brasil, e tem aquele ventilador de chão também, né, que o clima é bem quente. Então, porque aquele cabide, gente, da frente, que bota as roupas, normalmente é em locais frios, tipo nos Estados Unidos, porque o pessoal usa um monte de casaco, né? E no inverno, às vezes, quando chega dentro de casa com aquecedor, a pessoa tira tudo, né? Aí normalmente tem esse cabide na entrada, né? Mas aqui no Brasil isso não é muito comum, até porque o clima não é muito frio. Aí tô botando a cristaleira, o relógio, uma série de detalhes. A decoração dessa casa vai ser meio neutra, meio móveis clássicos, né, antigos, né, que eu imaginei uma casa mais que não é tão nova, assim, sabe? Botando um bar, né, mas não é uma coisa que tem em todas as casas brasileiras, era só um item decorativo que eu achei legal. Algumas tem, outras não. Então, agora eu vou botar bancada, né? Bancadas aqui no Brasil bem variado. Eu acho que essa bancada aí imita que tem mármore em cima, e eu acho que é bem comum aqui no Brasil as bancadas de mármore. Fogão varia muito, né? Eu botei um fogão moderno. Vou botar uns itens aí que lembra muito casa de vó, gente. Esse coelhinho aí lembra muito casa de vó. Tô botando papel toalha, né? Fruteira, né? Que tem muitas casas mesmo. E a porta-sobremesa, né? Porta-bolo, sei lá. Aí eu vou botar o desengordurante, né? Eu esqueci o nome disso. Que tira a gordura. Esqueci o nome, tem um nome específico. Esqueci mesmo. Eu botei umas coisas com um recadinho assim na parede. Seria legal se tivesse tipo imã de geladeira, que o pessoal bota muitos recadinhos na parede. Mesa de madeira, bem tradicional também, né, gente? Eu ia botar uma televisão nessa parte, mas aí o pessoal ia ficar aí em vez da sala e às vezes na Copa tem televisão, mas o foco maior é na sala, assim, né? Então, eu vou botar um rádio, que muitas vezes nas minhas construções eu esqueço de botar o rádio. Até porque eu tento nas minhas casas da série não botar rádio, porque tem algumas músicas do The Sims que tem direitos, né, gente? Então, eu não quero receber um aviso de direitos. Tem um até que a Anitta produziu, né, do The Sims, com a Simlist, né, que é a língua do The Sims. Aí eu tô dividindo a casa, vai ter 4 quartos e... Não, 4 não, 3 quartos e 2 banheiros. Aí eu tô botando coisas tradicionais mesmo, o banheiro não vai ser nada demais. Um dos banheiros eu vou botar, não é esse, tá, gente? Eu vou botar uma banheira, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Algumas casas antigas até tem banheira, né? Que tinha aquela cortininha, né? Aí eu tô botando essa janelinha do banheiro, que é muito comum aqui no Brasil, né? Em algumas casas tem até a banheira, né? Mas não é muito comum. Só que no The Sims, quando você tem bebê, você tem que ter uma banheira para dar banho, né? Então eu botei mais por esse motivo mesmo, tá, gente? Banheiro eu acho que é mais comum nos Estados Unidos, né? Não usa muito box. Acredito que sim. Eu vi uma série um dia falando sobre isso.
né? Não sei se é verdade, mas era uma série sobre decoração dos Estados Unidos. Então, eles falaram isso. Aqui no Brasil a gente usa mais boxe, né? Boxe de blindex, boxe de qualquer forma, sabe? Então, eu vou botar a banheira mais por causa do bebê, que eu vou desenhar um quarto de bebê. Ah, e um errinho que eu botei na casa, no quarto de bebê, gente, eu deixei o cesto na frente da porta e não vai conseguir entrar quarto de bebê se não tirar aquele cesto de frente da porta. Eu vi o erro depois, só que eu já tinha botado a casa na galeria e já tinha, sei lá, umas 3 pessoas já tinham baixado. E às vezes eu vejo o erro depois, mas não dá tempo porque algumas pessoas já baixaram. E aí eu não gosto de botar de novo, né? Então, é só um detalhe que facilmente você vai conseguir consertar, é só tirar o cesto da frente da porta. Aí eu tô desenhando o quarto de casal. A decoração é bem comum mesmo, que eu falei. Eu desenhei um espacinho pra pessoa se trocar, né? Também ali no cantinho. Botando uma mesinha de cabeceira, né? Criado mudo. Tá uma iluminação, um livrinho, tipo, tem uma bíblia ali, né? No cantinho, né? Que muitas casas têm. Ou, sei lá, um livro para ler mesmo. Tanto faz. Aí tô botando, vou botar o tapetinho, o famoso tapetinho de corredor que aqui no Brasil tem muito nas casas brasileiras, tá, gente? Aí eu fiz a divisão do banheiro, mas eu vou trocar de lugar, porque assim que eu botar o quarto do bebê, eu vou precisar daquele espaço, então eu vou botar o banheiro em outro lugar, né? O banheiro do corredor. Então aí agora eu já vou botar o quarto do bebê, que eu desenhei, tá na minha galeria. Poderia ter botado outro, mas eu gostei de botar esse aí. Aí agora eu tenho que ajeitar todos os detalhes, né? Que você bota cômodo, sai todos os ornamentos, tem que botar tudo de novo, as coisas, a parede. Aí agora que eu tô ajeitando, botando a cortina, tirando a janela do lugar errado. Aí, ó, o cesto ficou na frente da porta. E é ruim porque não vai dar pra entrar, então você vai ter que tirar esse cesto da frente da porta. Eu tô botando um banheiro também que eu já desenhei, tá na minha galeria. E agora só vai faltar eu desenhar o outro quarto, que vai ser um quarto de adolescente. Gente, esse vídeo já tá quase acabando, acompanha até o final, pra vocês verem as fotos finais. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E acompanhe até o final para não perder as fotos finais. Obrigada por assistir e até mais.